boa tarde a todas e todos. Alegria de estar aqui com Raquel, com Rui. Também muito honrado de compor o observatório, infelizmente não podendo me dedicar muito ultimamente. Acho que é importante, antes de fazer algumas pontuações sobre a relação hoje da educação com o mundo do trabalho no Brasil, destacar que a minha área de pesquisa é educação, eu sou professor de políticas públicas, tenho militância sindical, fui presidente do nosso sindicato dos trabalhadores da educação superior, professores. Nós temos dois sindicatos, um dos técnicos administrativos, outro dos professores, que tem abrangência nacional. No início da década de 2000, desculpa Marcelo que tem que entregar o tempo, mas Marcelo também estava na diretoria naquela época. E também tenho atuado muito com movimentos sociais no tema da educação, particularmente acompanhando debates com movimentos sem terra. E em 2015 assumi uma função nova, que é de reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma universidade grande para os nossos padrões, uma universidade hoje que tem 60 mil estudantes, 4.800 professores ativos, 10 mil técnicos administrativos e 5 mil trabalhadores terceirizados. Importante, antes de fazer algumas proposições básicas, destacar que o sistema educacional brasileiro é muito grande, dadas as proporções do país. Uma questão relativa, mas eu estou dizendo em termos absolutos, nós estamos falando de 50 milhões de estudantes na educação básica, nós estamos falando de 7,8 milhões de estudantes em educação superior, nós estamos falando de 1.100.000 estudantes em educação profissional e um número indefinido de trabalhadores jovens que compõem o Exército Industrial de Reserva, que nós podemos caracterizar, flutuando esses atendimentos educacionais, entre 5 milhões e 8 milhões, mais ou menos, de trabalhadores jovens que têm programas focalizados para o Exército Industrial de Reserva. Então, nós temos o aparato educacional extremamente robusto, e isto, segundo a minha interpretação, meus estudos, tem que ser interpretado a partir da perspectiva das classes. E todos nós sabemos, isso já está quase no nosso DNA, mas frequentemente nós não problematizamos mais essa questão de que a educação que está em curso hoje, ela fundamentalmente está voltada para uma certa maneira de socialização humana. E aqui eu estou usando um conceito de Durkheim, no sentido da socialização profunda de um universo de mais de 70 milhões de pessoas. E essa socialização profunda, ela se dá por meio da interação de organizações que operam como classe para si na educação brasileira. Vários que me antecederam falando da experiência brasileira mencionaram poderosas organizações empresariais, Associação Brasileira do Agronegócio, que o Marcelo fez referência, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, e mais recentemente nós temos uma série de organizações também muito poderosas, como o Grupo Lehman, que hoje é proprietário do maior conglomerado mundial de bebidas, e coalizões empresariais extremamente organizadas e com clareza dos seus projetos pedagógicos, como uma coalizão conhecida como Todos pela Educação. Embora essas organizações empresariais tenham tensões entre si,
todas convergem com esse processo de socialização profunda da força de trabalho. Do ponto de vista de método, é importante que possamos caracterizar duas dimensões interligadas de como que o capital vem operando na educação brasileira. Nós temos, hoje, uma robusta operação imediata e direta das organizações na educação. Nós temos um processo de monopolização das instituições de ensino superior no Brasil sem precedentes. É um estudo de caso mundial, pela proporção, em que, num espaço muito curto de tempo, 2008, sobretudo, nós vamos ter esse processo de formação monopólica das corporações privadas. E eu vou dar um exemplo que talvez permita uma ordem de grandeza. As 63 universidades federais no Brasil possuem hoje aproximadamente 1.100.000 estudantes. Um único grupo, Croton, Anhanguera, que na realidade são os nomes fantasias, porque a rigor o proprietário desses grupos são fundos de investimentos, private equities, são organizações financeiras que operam capital portador de juros, operam capital fictício, que são os verdadeiros operadores desse processo. Nós tivemos a fusão de dois grandes grupos, Croton com Anhanguera, que sozinhos têm 1.100.000 estudantes, o equivalente a 63 universidades federais. E agora, neste mês, há um processo de fusão com um novo grupo, que é o Estácio. Vamos compor uma organização com aproximadamente 1.600.000 estudantes, com 3 fundos principais de investimentos. 1.600.000, ou seja, esta organização terá aproximadamente 450.000 estudantes a mais do que as 63 universidades federais reunidas. E é importante destacar que tudo isso, esse processo de comodificação, se dá impulsionado com recursos públicos. Foi apontado já aqui que a operação rentista do capital e a operação do setor financeiro de uma forma mais particular existe organizado pelos fundos públicos. Essas fusões não seriam possíveis sem o papel do Estado. E foi significativamente no período Lula e particularmente no período da presidente Dilma Rousseff que nós vamos ter o crescimento exponencial dos recursos públicos aplicados nessas corporações por meio de financiamento estudantil. No ano de 2015, o recurso do Estado, do fundo público, que foi alocado nas instituições empresariais, se aproximou de 5 bilhões de euros. Isso dá uma ordem de grandeza, volume de recursos disponibilizados para a expansão. E o que é mais importante, a meu ver, nessa reflexão, de compreender como que está se dando essa imbricação do Estado com o setor financeiro, no campo da educação, é de que tudo isso está se dando por meio de políticas apresentadas à população, à massa, e, sobretudo, à juventude, em nome da democratização. Os programas chamados FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e o Programa Universidade para Todos, que concede isenção tributária para as empresas, durante muitos anos foram os programas melhor avaliados do governo federal. Então, observe que nós temos uma situação paradoxal, que é a máxima mercantilização da educação, em padrões não conhecidos no mundo ainda, que nem Singapura, Chile, nós temos essa proporção.
celebrada por vários setores da sociedade, setores democráticos, como uma política de inclusão social e de democratização. É importante que nós possamos também acompanhar, para analisar o campo da ideologia, que tudo isso é operado por meio de uma relexicalização, digamos assim, do público como bem público. É fundamental, porque esse é um discurso arraigado na Unesco, na OCDE, de que a educação, nós temos que defender a educação como bem público. Bem público, neste contexto brasileiro, significa aquilo que é ofertado gratuitamente ou de forma subsidiada para os indivíduos. Não importa se é público ou privado. Não importa se o fornecimento é privado ou se o fornecimento é de uma instituição instituída pelo Estado. Então, este é o processo em que, no plano ideológico, é extremamente complexo de lidar. Isso tem rebatimentos políticos óbvios, porque nós estamos aqui tratando de um processo sem precedentes na história mundial de comodificação. São fundos estrangeiros, em geral, que estão operando essas fusões e essa concentração monopólica, mas, ao mesmo tempo, estamos diante de programas que têm uma imagem e têm uma dimensão na realidade, que, de qualquer maneira, inseriu estudantes no ensino superior, ainda que em instituições que não são propriamente universitárias. Então, isso traz um quadro extremamente complexo. Mas tem uma forma indireta de operação do capital que nós precisamos perseverar. Eu creio que a fala do professor Rui aponta fortemente nessa perspectiva também. As organizações da sociedade civil, essas que eu fiz referência, todos pela educação, Grupo Lehman, Confederação Nacional da Indústria, Associação do Agronegócio, etc., elas gramscianamente se fazem Estado. Elas se constituem Estado, no conceito de Estado integral desenvolvido por Gramsci. Ou seja, essas organizações são organizações que escrevem as leis, definem as políticas. As principais políticas de educação básica no Brasil foram escritas pelas organizações empresariais. Isto é empiricamente documentado. Nós temos vários trabalhos sobre isso. Os termos são os mesmos e os nomes são os mesmos. O principal plano de educação do governo Lula, em 2007, chamava Plano de Desenvolvimento da Educação, Compromisso Todos pela Educação. E na exposição de motivos está dito, todos pela educação, porque é a agenda melhor elaborada e que possibilita melhor democratização da educação brasileira, é a agenda do capital. Então, nós temos um complexo hoje atuando no país extremamente complicado, tendo em vista que estamos tendo reacomodações no bloco no poder e no bloco de poder, usando os conceitos estipulantes. Como nós temos mudanças no bloco no poder e no bloco de poder, rearranjos, né? O Badaró destacou isso como uma marca hoje no país, começa a aparecer projetos de leis instituídos por outras organizações da sociedade civil, como projeto Escola Sem Partido, como um projeto que tipifica como crime passível de prisão por 2 anos o assédio ideológico, que o professor faz sobre os seus estudantes dentro e fora da escola. No Facebook, qualquer outra coisa que ele comenta, né, que aconteceu alguma situação exótica, né? Enfim, isso pode ser. Um quarto ponto que me parece crucial, vou tentar ser mais rápido, é que quando o capital atua na educação, o capital tem uma formulação, entre aspas, teórica, extraordinariamente legitimada,
que tem muitas feições, mas que segue vivo organizando o ethos, o modus e a forma como organizamos a educação, que é a chamada teoria do capital humano. Reiteradas vezes nós pensamos que isso está meio demodé, que está um pouco afastado, né, da realidade, mas essencialmente, quando falamos em competências, descritores de competências, e quando falamos em formação de recursos humanos, estamos falando da chamada teoria do capital humano. E é importante porque isso está vinculado a duas formulações teóricas extremamente importantes para o nosso debate sobre o futuro da educação, que é a chamada modernização, que é a teoria da modernização, muito em voga na América Latina, final dos anos 40 para a década de 50, e posteriormente as formulações sobre o desenvolvimento com força, especialmente na década de 50 e na década de 60 para frente, todas as duas reorganizadas, sejam novas formulações sobre a modernização, agora com o crescimento econômico, né? Seja uma reapropriação do desenvolvimentismo por meio do neodesenvolvimentismo, muito em voga na América Latina, nos chamados governos progressistas, Brasil, Equador, né? Enfim, Argentina, no período Kirchner. E isto recoloca o problema da educação de uma maneira poderosa, a meu ver. Porque se trabalhamos com os referenciais do capital humano e trabalhamos com os referenciais do desenvolvimento, da modernização, estamos trabalhando com uma perspectiva de tempo, de contínuo de tempo, em que nós vamos ter uma linha de países subdesenvolvidos, em desenvolvimento ou emergentes, e desenvolvidos ou industrializados, seja o nome que nós queiramos dar. O que é fundamental? É a linha do tempo, a concepção de tempo. E é fundamental que nós possamos problematizar, porque o que explicaria o lugar de um país na linha do tempo é o conhecimento, é a ciência, o desenvolvimento científico-tecnológico e o seu grau de desenvolvimento educacional. Portanto, a formulação do desenvolvimento, nessa perspectiva, né, que nós vamos encontrar no trabalho célebre de Rostov, né, elaborado no final da década de 50, do início dos anos 60 do século passado, fala das etapas da modernização, todas estão referenciadas na formulação de Rostov, com diversas. Fukuyama, mais recentemente, reapropria essa formulação sobre o progresso, afirmando que não existem trabalhadores desempregados. O que nós temos são trabalhadores educacional e culturalmente inadaptados à globalização. Portanto, o problema não é um problema da economia, é um problema dos indivíduos mal formados. Para concluir, né, e eu ainda teria vários pontos para falar, mas eu acho que eu vou me dedicar mais a essa parte, talvez, de método. Temos que romper com o evolucionismo, inclusive no campo da esquerda. Essa perspectiva de tempo que está subjacente à modernização, à ideologia do progresso, desenvolvimento, acho, formulação feita por Marx, né, nos trabalhos com a Vera Zasulis, mas sobretudo o trabalho de Lenin, quando analisa a particularidade do capitalismo na Rússia, e formulando o conceito de desenvolvimento desigual, eu acho que é absolutamente crucial para o século XXI. Absolutamente crucial para interpretarmos a realidade no século XXI. Florestan Fernandes, autor que para mim é muito caro, gosto muito do trabalho de Florestan, desenvolveu o conceito como uma nova problemática teórica para explicar a América Latina, e eu creio que se aplica também
ao sul da Europa e às outras regiões, que é o capitalismo dependente. O que é brilhante no trabalho do Florestan, como também do Lenin, é justamente captar a particularidade numa relação com a universalidade. Quer dizer, nós temos capitalismo, mas não dá para falar em capitalismo em abstrato. E tão pouco nós podemos usar como unidade de análise teórica o Brasil, Portugal ou Argentina. A unidade de análise não pode ser o Estado Nacional, mas temos que pensar a particularidade nos estados dos países da América Latina, né, e das outras regiões. Não vou abordar agora o problema da crise que está em curso no Brasil. Eu creio que a apresentação do Badaró ela é perfeita, não tem divergência nenhuma, mas gostaria de destacar a importância teórica e metodológica do desenvolvimento desigual e da particularidade do capitalismo dependente. O Brasil cresceu a taxas chinesas nos anos 50. O Brasil era a China naquele momento. Taxa de 8%, 9% ao ano. A escolaridade da população era de aproximadamente 3 anos e meio, quando o Brasil virou uma grande economia. Nesse período de expansão de 2005 a 2012, tem variações, a escolaridade média chegou a perto de 10 anos, mas esse indicador é um indicador muito frágil. 2/3 da população em idade adulta no Brasil não tem ensino médio. 2/3. Isso não impediu o Brasil de chegar à 8ª economia do mundo. Claro que essas classificações são tolas, mas enfim, mostra a ordem de grandeza. E conseguiu o melhor programa de inclusão social na lista da Forbes. Nunca tantos brasileiros compuseram a lista dos 500 mais ricos do mundo. De outra parte, seria um erro teórico afirmar que o Brasil é um país, entre aspas, subdesenvolvido ou atrasado no campo da ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia no Brasil é muito sofisticada, é muito sofisticada. Eu agora, como reitor da universidade, conheço outras áreas, né, que não interagia tanto nas áreas tecnológicas, nos campos das biotecnologias. É impressionante. Não são os índices que mostram, né, que hoje o Brasil está na 14ª posição na produção científica mundial, que houve uma ampliação da década de 80 de 1.000 programas de mestrado e doutorado para mais de 5.000 programas agora. Estamos formando 50.000 mestres e doutores por ano, ou que nós temos uma produção científica de revistas conceituadas, etc., superior a 35.000 artigos por ano. Não são esses dados que eu estou me referindo. Isso são indicações empíricas, brutas, que não explicam. Nós tivemos uma crise grave de difusão de arboviroses, Zika, chikungunya e dengue. Sobretudo Zika, começou a aparecer uma correlação dramática, que a presença desse vírus poderia trazer malformação aos fetos, destroçando o sistema nervoso dos fetos em formação. Em 2 meses, equipes da minha instituição, com a Fiocruz, se dedicaram, trancaram na universidade, período de carnaval, continuaram fazendo pesquisa, tentando ver se conseguia mostrar a correlação ou não, porque era uma questão decisiva para a política, e mostrar a correlação. Não é pouca coisa ter essa capacidade.
produção de conhecimento. Um país que não consegue lograr isto está absolutamente entregue às corporações. Então, esse desenvolvimento científico e tecnológico que nós temos hoje em vários países, né, Portugal certamente é também um exemplo, nos mostra uma situação complexa para pensar o capitalismo dependente. Concluo, que o meu tempo já deve estar estourando, que há uma enorme assimetria na aplicação do conhecimento, no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, agora ressignificado como inovação, no setor produtivo. Aqui, o Brasil está nos últimos lugares dos países de maior domínio de pesquisa e desenvolvimento. Temos pesquisas de desenvolvimento muito poderosas na área de petróleo. O Brasil foi o primeiro país a ter prospecção de petróleo em águas profundas. Em diversos domínios das biotecnologias, na agricultura, em vários setores de energia, engenharia, em momentos em que houve um certo controle da abertura econômica. Isso gerou tecnologia aeroespacial, etc. No momento em que essas empresas foram sendo privatizadas, esse quadro mudou. E hoje o país que tem 1,8% da produção científica mundial tem 0,2% das patentes. E patente não é um bom indicador de análise, nós sabemos disso. Que a maior parte desses 0,2% são patentes feitas por estrangeiros no Brasil, registrando no escritório estadunidense para garantir a propriedade intelectual, para que não haja quebra de propriedade intelectual. Então, patente em si não é nada. Mas é forçoso reconhecer que nós temos um descolamento brutal. E aqui, novamente, precisamos pensar a particularidade do capitalismo em nosso país. Para concluir mesmo agora, uma rápida ponderação, que era que na realidade eu queria ter dado maior destaque, mas não foi possível. Nós temos uma tradição de lutas pela educação pública que vem de forma iluminada na Comuna de Paris, que é o primeiro momento, a meu ver, que temos uma conceituação socialista de público. Os primeiros anos da Revolução Russa, com Shogun, Pistrak, Krupskaya, enfim. Na América Latina, nós tivemos movimentos extremamente vigorosos e importantes. A revolta e as lutas estudantis de Córdoba, em 1918. A reflexão que vários movimentos fizeram em torno das universidades populares, com José Carlos Mariátegui, mostrando a insuficiência da análise dos estudantes de Córdoba, que teríamos que incorporar a problemática do imperialismo, mas, sobretudo, no plano epistemológico. Essas iluminações no plano epistemológico, a meu ver, têm que ser resgatadas. Nós temos encontrado hoje, em movimentos que articulam povos indígenas, com movimentos camponeses, uma síntese magistral do que eles denominam da cosmovisão com materialismo histórico. E eles reivindicam o materialismo histórico. Clock, via campesina, reivindica o materialismo histórico. Então, nós temos em diversos nichos, em diversos setores da sociedade, um pensamento crítico que está pulsando. E se o capital atua como classe para si na educação, o desafio é pensar como os trabalhadores, em toda a sua multiplicidade, que não pode ser lida, a meu ver, por um prisma eurocêntrico, para trabalharmos o que pode ser as agendas dos trabalhadores como classe para si. Na universidade, nós estamos priorizando algumas áreas complexas de formação de professores, que é a maneira de lidar com a educação básica. Temos que interagir com a educação básica. Não como extensão, mas como
uma via de mão dupla. Nós temos interagido com as áreas de fármacos, temos interagido nessas pesquisas sobre arboviroses para termos uma inserção no sistema de saúde pública. Setores de energia, arte, cultura, queremos adensar a área de arte e cultura para assegurar uma formação que quem mostrou omnilateral. Então nós temos muitas possibilidades e temos setores da juventude que estão muito apaixonados por esses movimentos. E eu creio que isso é que nos dá alento para pensarmos a possibilidade de elevarmos o patamar da luta de classes na educação no século XXI. Obrigada.